May it be an evening star, shines down upon you. Fala galera! Então, voltamos aqui para nossa aula número 6 do nosso curso Magia Natural. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos mágicos. Chegamos num assunto que eu estava louco para que chegasse logo aqui no nosso curso, onde nós vamos estudar um pouquinho os instrumentos mágicos, que são nada mais, nada menos que as ferramentas que nós vamos utilizar. Primeiramente, antes de falar de um a um, eu quero conceituar o que é um instrumento mágico. Instrumento mágico é qualquer coisa, qualquer coisa que nós utilizarmos para ampliar, facilitar, canalizar ou concentrar as energias durante um ritual. Nós já vimos que os rituais nada mais, nada menos são do que a manipulação das energias de acordo com a nossa vontade. Então, alguns elementos eles vão servir para facilitar esse processo, seja ampliando, concentrando, direcionando ou armazenando essas energias. Então, isso, de modo geral, são os instrumentos mágicos. Vocês podem fazer de diversas coisas instrumentos mágicos. Vocês podem criar, inclusive, ferramentas que sirvam para vocês. Existem muitas ferramentas que foram criadas e outras que são padrões, que são comumente utilizadas. E é sobre essas que eu vou falar. Mas nada impede aí de vocês criarem os instrumentos de vocês, pegarem, sei lá, um cristal e utilizarem ele como instrumento mágico, pegarem uma vara e transformar ela na sua varinha. Tá bom? Então, eu vou explicar um a um e vou falar para vocês no final como proceder. Vou virar aqui só para pegar para vocês verem. Nós temos aqui na minha mão o caldeirão. O caldeirão talvez seja um dos símbolos máximos dentro da bruxaria. Por quê? Porque o caldeirão ele é o símbolo maior da bruxa, né? Quem nunca viu uma bruxa nos filmes, nos desenhos, fazendo poções naqueles caldeirões enormes, né? Gente, e aquilo ali é muito ficção. Porque quem já fez poção sabe que a gente faz um pouquinho assim, que não adianta você fazer um caldeirão de poção para ir lá e pegar um potinho. Poção a gente faz aos poucos, não adianta fazer muita poção. Então, o caldeirão ele é um símbolo do feminino, portanto, da grande deusa. Ele vai ser onde a magia de transmutação, de transformação vai ocorrer. Então, aqui dentro você pode fazer poções. Aqui você pode acender uma vela para que o efeito dela seja ampliado. Sim, velas que são acesas dentro do caldeirão mágico têm um poder ampliado. Ele representa o útero da grande mãe, que dá a vida, que transforma todas as coisas. Normalmente ele é feito de ferro e tem 3 pezinhos. Mas isso também não é regra não. Vocês podem encontrar também caldeirão sem os pés, ou podem encontrar também de outros elementos. É interessante que sejam de elementos naturais, tá bom? Ferro, barro, pedra, nada sintético, por favor. Mas o mais indicado é esse aqui, caldeirão de ferro. Ele vai representar também, no grande rito, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês no futuro, a deusa. Deixa eu continuar aqui. Nós temos também o socador, que mais um instrumento de cozinha, né? Percebam que muitos dos nossos instrumentos mágicos nada mais são do que instrumentos de cozinha. Ele vai servir para macerar ervas, para coisas desse tipo. Voltando à questão simbólica, percebam que nós temos um símbolo fálico, representando o masculino, o deus, e um símbolo uterino, representando a deusa. Então, no momento que eu faço esse gesto, eu estou representando um ato sexual, a criação. Por isso também é um dos instrumentos mágicos muito interessantes de se obter. Nós temos, como eu falei na última aula também, o pentagrama, né? Que é um símbolo que vocês podem utilizar tanto para representar o éter, quanto para representar a terra. E ele vai servir para harmonizar, proteger, equilibrar.
Um pentagrama é um dos símbolos máximos dentro da magia, porque ele representa o equilíbrio, que é uma coisa que todos os bruxos devem ter. Nós temos as imagens, vou pegar aqui minha imagem de Shiva para simbolizar imagens de divindades de modo geral. Isso, nesse caso, pode ser de qualquer divindade que vocês queiram, que vocês gostem. A imagem ela vai servir de elo de conexão entre você e aquela divindade. Ela vai ancorar aquela divindade no seu altar. Então, imagens assim que podem representar o deus, a deusa, imagens que representem uma divindade específica, são muito usuais nos altares. E também, de certa forma, é um instrumento mágico. Por quê? Porque ele vai canalizar a energia do altar. Aqui, gente, nós temos o sino, que é outro instrumento muito comum dentro da magia. Ele tanto serve para dispersar padrões negativos, quanto para delimitar momentos do ritual. Por exemplo, quando você faz um ritual, você pode iniciar com uma badalada, durante o meio do ritual outra badalada, no final outra badalada. Ele pode ser chamado em rituais de necromancia para invocação dos mortos, como um sinal. Não é incomum. Aqui, gente, isso aqui é um presente que eu ganhei da Karina, que é aluna, inclusive, desse curso. Muito obrigado, viu, Karina? Ele fica no meu altar. É uma das joias que eu uso durante o ritual. Vou mostrar para vocês que eu uso muitas joias. Eu gosto muito de trabalhar com... Desculpa o barulho externo, tá, gente? Eu gosto muito de trabalhar com joias. Encanto as joias e uso algumas no dia a dia, como essa aqui, que foi encantada pela minha cabocla, que é minha mãe de cabeça, mas eu encanto algumas especificamente para rituais. Essa aqui é uma delas. E eu gostei muito porque, como eu já falei com vocês, o meu animal de poder é a cobra. Então eu uso muitos elementos associados à cobra. E a minha cor é o dourado. Nós magos, nós escolhemos cores que nos representam. Normalmente vai ser associado com o nosso padrão de cores. Eu uso muito dourado. Percebam aqui, né? Que eu utilizo muito a cor dourada nos meus rituais. Continuando aqui, a vela. Então, por exemplo, essa vela aqui é uma vela que eu uso para representar o Deus. Eu acendo essa vela para ele, tem uma igual prata para representar a deusa. O pêndulo, esse pêndulo aqui é um pêndulo exclusivo para rituais. Porque eu tenho um outro pêndulo que é para tratamento, né, de consulentes, né? Mas esse aqui é exclusivo para rituais. O pêndulo é um instrumento mágico que você vai utilizar, por exemplo, para obter respostas sim ou não. Você pode utilizar ele também para encontrar objetos perdidos. Você pode utilizar ele para descobrir determinados fatos, ver como é que está a energia de alguém, ver como é que está a energia do ritual, purificar os chakras. Tem muitas coisas que podem ser feitas com o pêndulo. Outra coisa também, a minha espada. Essa espada aqui eu ganhei no dia da minha iniciação. É um símbolo de magia muito poderoso. A espada, ela representa tanto o Deus, né, como um símbolo fálico, quanto representa também a lei, a ordem. Normalmente, quando se trabalha com algumas divindades, algumas coisas mais guerreiras, é interessante ter uma espada. Ela também serve como um direcionador de energia, mais ou menos como um atame, né? Grande. Então, assim, é um pouco mais cara, mas quem tiver a condição e puder, ao seu tempo, adquirir uma espada, é bem bacana. O atame, né? Como eu falei para vocês, esse é o meu atame. Inclusive, a maioria desses instrumentos a gente tem lá na Armazém das Artes Místicas. O atame, ele é uma adaga que direciona energia. O atame nunca pode cortar nada que seja físico. Nem folhas, nem corda, nem nada. Ele só vai servir para direcionar a sua energia. Percebam que nós usamos o atame dessa maneira. O seu dedo indicador, que é o seu direcionador de energia, o dedo de Júpiter, que vai direcionar a energia. Tá bom? É onde eu falo que é um instrumento, um direcionador de energia, é um instrumento mágico. Você vai simbolizar também ele na deusa durante o grande rito. O grande rito é isso aqui, gente, olha, é o ápice de qualquer ritual.
você tem o caldeirão representando a deusa, você tem o atame representando Deus. Esse gesto dentro da magia é extremamente simbólico, porque ele é a junção das duas forças. É isso que vai dar um gás, um ânimo para o ritual. A minha varinha mágica, né? Que foi feita à mão, tem cristais entalhados, a serpente mais uma vez, e não tem muita regra não, tá bom? Também a mesma coisa, o dedo indicador vai direcionar a energia. É mais ou menos como um atame, porém a varinha ela não tem esse lado, esse aspecto mais de guerra, né? É mais associado ao elemento ar. A bolime, que é uma faca, que é uma adaga, essa não tem. O atame, gente, uma outra coisa. Atame tem que ter corte dos dois lados, tá? Apesar de você não cortar nada, ele tem que cortar para os dois lados. A bolime não necessariamente. A bolime pode ser uma adaga qualquer. É interessante que seja decorada, né? Porque a beleza é uma coisa, um dos atributos da magia, mas qualquer adaga serve para ser uma bolime. A bolime já é para cortes práticos. Por exemplo, você vai na natureza e vai cortar um galho de uma árvore, vai cortar uma tira, vai cortar uma vela, vai entalhar numa vela. Você vai usar a sua bolime para isso. Conhecido nos grimórios antigos como a adaga de cabo branco. Aqui também é um outro instrumento que não é tradicional, mas que eu utilizo muito, que é o apito. Que eu ganhei também lá de Machu Picchu, de uma amiga minha que trouxe de lá. E eu uso para rituais xamânicos. A gente, desculpa aqui, eu todo torto, é porque mostrar as coisas aqui vai precisar fazer isso. Aqui eu tenho um tarô normal, é um tarô, esse aqui é o tarô das bruxas. Eu utilizo esse tarô somente para rituais. Por exemplo, às vezes pela manhã eu tiro uma carta para mim. Às vezes antes de fazer um ritual eu vejo alguma recomendação para aquele ritual, né? Se é interessante que realmente seja feito, se não é. Aqui tem o meu grimório principal, tem os meus grimórios de estudo. Esse grimório aqui é só de feitiços. Calma aí que eu já chego lá. Aqui nós temos uma vela vermelha, que simboliza o elemento fogo, né? Como a gente já conversou. Eu uso uma vela de 7 dias. Durante os rituais e orações ele fica aceso, termina, eu vou lá e apago. Aqui eu tenho um incensário, é onde eu acendo os meus incensos, simbolizando o elemento ar. Então o incensário também, de certa forma, é um instrumento mágico. A taça, né, que vai simbolizar, nesse caso, o elemento água. E eu tenho outra taça que não está aqui nesse momento, que está lavando, que é a taça que eu uso para rituais específicos também. Joias, como eu falei com vocês, tem várias. Por exemplo, tem essa daqui, que que eu ganhei da Karina. Muito obrigado mais uma vez, Karina. Tem essa daqui, que é um colar de citrino, que é a minha pedra, que eu amo citrino. É uma pedra extremamente associada à prosperidade. Gente, e eu realmente uso essas joias durante os rituais, tá? Tenho aqui um anel de pedra do sol. E tem mais ali do lado da deusa, se vocês perceberem. Alguns instrumentos não tão tradicionais, por exemplo, aqui é um oráculo chamado Madame Nova Era, onde todos os dias eu tiro uma mensagem. Consagrei para esse fim, para que a deusa pudesse mandar mensagens para mim. Então, todos os dias eu tiro uma cartinha aqui. É um instrumento que eu criei para mim, sabe? Eu desenvolvi, coloco no meu altar e é tão sagrado quanto os demais. Aqui embaixo nós temos cristais, vocês já viram tudo. Mas, de modo geral, isso são instrumentos mágicos. São elementos que vocês utilizam para representar o sagrado e que vão facilitar o contato com a espiritualidade. Gilberto, todo instrumento mágico deve ser limpo e consagrado. Na apostila nós temos um ritual de consagração,
que é um ritual padrão, mas vocês podem padronizar. O que é consagrar alguma coisa? Consagrar algo é tornar aquilo sagrado, é tirar da zona do profano. Então, quando você consagra alguma coisa, você dá uma alma para aquele ser. Então, sabe o que acontece? É uma coisa que nós bruxos fazemos muito, nós damos nome às nossas coisas. Então, a minha varinha tem um nome, o meu atame tem um nome, o meu caldeirão tem um nome. Algum nome que para mim seja importante. Isso dá uma alma para aquela coisa. Porque um objeto sagrado, ele não é só um objeto, ele é algo que me conecta à divindade. Então é algo extremamente importante. Então, uma outra coisa, um instrumento mágico seu deve ao máximo possível ser tocado por outras pessoas. Alguns instrumentos, se possível, sejam guardados dos olhos, para que algumas pessoas não vejam. Não deixe que as pessoas toquem na sua varinha, no seu atame, assim à torta e direito. Se foi lá e houve um toque sem propósito, né? Só uma limpezinha já dá, ou às vezes nem é necessário. Mas cada pessoa tem 35 chakras em cada mão. Se ela toca um instrumento, ela macula aquele instrumento com a energia dela. E um instrumento mágico é um item pessoal. Não existe instrumento compartilhado não. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Na apostila, como eu falei, tem um ritual de consagração que vocês podem usar como base, mas vocês podem criar o de vocês. E é isso. Gente, uma outra coisa. Instrumento mágico, vocês não precisam ter todos de uma vez. Vocês podem ir adquirindo aos poucos. Isso é até legal. Por quê? Porque assim vai dar uma alma mesmo para aquele instrumento. Ele vai ter uma história. E não precisa ser só comprado, não. Alguns vocês podem fazer. O ideal é que sejam feitos, mas eu sei que eu, por exemplo, eu busco comprar a maioria. Porque eu não tenho tanta habilidade manual assim. Mas o que der para fazer, eu faço. Sabe? Você pode encontrar na rua. Você pode ganhar de alguém. Você pode achar no brechó. Você pode comprar no Armazém das Artes Místicas. Fiquem à vontade, tá bom? E acreditem que dentro da magia nós dizemos que as coisas vêm no momento que tem que vir. Hoje eu tenho tudo isso que vocês viram aqui. Entre outros que estão guardados nos outros altares. Esse é o meu altar de bruxaria. Mas no princípio eu comecei com um cristal, uma ônix negra, um incensário, um copo com água e uma imagem de dragão. Isso era o meu altar. E sempre, desde o princípio, funcionou. Caldeirão eu fui ter depois de alguns anos, mas o meu primeiro caldeirão era de vidro. Era uma panela de vidro que eu tinha. E sempre serviu. O meu princípio estava ali. E com o tempo você vai adquirindo as coisas. Hoje eu tenho uma loja. Quem sabe com vocês também não é assim. Então nada de se apressar em comprar tudo. Vai fazendo aos poucos, tá bom? Então, instrumentos mágicos é isso. Consagre os instrumentos mágicos. Quando comprar alguma coisa, achar ou ganhar, lavem, purifiquem, consagrem e coloquem no altar de vocês. Que a grande Deus abençoe a todos nós e até a próxima aula. May it be